Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos aqueles que aqui estão e que reinam em muitas partes deste mundo que aqui estão, por realizar a obra de um destino no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, reconhecer-se, saber de si mesmo, revelar-se perante esta vida, perante esta existência. Cabe esclarecer para todos vós que o âmbito de seres da natureza humana e espiritual, como todos vós recordem bem todos, tantas vezes isto. Mas do que representam nesta vida é o que sois. Sois em fundamento, em origem, em ancestralidade, filhos do Criador, do gênero e da natureza humana e espiritual. Este é um grande princípio, o princípio de todos os princípios. E que muitos reinos, muitos campos de vida se intercruzam neste pequeníssimo espaço de onde aqui estão, em aparência, já que os compartimentos são imensos e há muitos e muitos seres, invisíveis aos vossos olhos, contudo, inflamados da vida, ou inflamados de dor, ou inflamados pelo ímpeto do que recruta em si mesmo de fazer valer o que significa estar nesta vida, caminhar nesta vida, intercruzar caminhos nesta vida. Realizar a obra que temos como espírito da natureza humana neste planeta, quanto do tamanho que intercruzamos com toda a devastação que existe por todas as partes e que está consignado a todos nós. Então, no reino das formigas, existem as formigas cortadeiras. Então, são capazes de devastar e tirar todas as folhas que existem na árvore e trazer de volta. Só que esta árvore pode brotar de novo. Então, ancestralmente, no interior de uma formiga, existe algo devastador que caminha por cima da árvore, corta as partes principais da folha, elas caem no chão, recolhem para seu alimento. E todas elas sabem, aquelas que fazem o ninho, que são as cortadeiras, que são as transportadoras, enfim, uma inteligência tão grande que é quase impossível eliminá-las. Isto é muito simples para todos vós, não são? Quero dizer, de que tamanho, se perguntarmos para uma formiga cortadeira, de que tamanho está em vós a devastação? Ela simplesmente vai dizer assim: está em mim mesmo subir na árvore, cortar as folhas e derrubá-las. Está em nós, da natureza humana e espiritual, do que reinamos por todas as partes deste mundo, conjuntamente a bilhões de seres, muitos bilhões de seres, por todas as partes e consignados. E de que existe algo devastando este grande planeta, devastando o próprio ninho da vida, devastando a própria capacidade da vida ser, do pré-existente e o pós-existente. Isto é muito simples, não é para todos vós? Então saiba que, naquilo que trazemos ancestral desta terra por vidas e vidas, temos a mesma, algo que é devastador. Então, se muitas outras formigas que não são as cortadeiras, que transportam apenas, posso dizer que estão irmanadas disto. Então, talvez nós não cortamos as folhas das árvores, mas talvez nós transportamos.
ou realizamos a obra de fazer daquilo alimento, ou seja o que for. Sabe por que tratamos disto, encarnados nesta terra? No princípio deste portal de edificação, pleito ecumênico da verdade. Primeiro, como poderemos tratar com seres humanos da natureza humana e espiritual, que consagram para si mesmo, que são consignados nesta vida e que não são seres desta vida? Como poderíamos tratar disto? E este é o grande fundamento. Se este fundamento antes de todos eles, e que em primeiríssimo lugar o Criador, existe exatamente a bússola sagrada para todos vós e para todos nós, seja quem for que esteja aqui, seja quem for que possa fazer de conta que não estão ouvindo, porque estão ouvindo, todos nós. Incluso o Big Mael que aqui se manifesta, e tem em si mesmo o estremecimento desta totalidade, e do que é devastador em nós, reencarnando e vindo, reencarnando e vindo. Cumprimentamos a vida com a parcimônia do que diz respeito à nossa vida. Mas a parcimônia que diz respeito à nossa vida, diz respeito a todas as vidas. Estamos inclusos de tudo isto. Então, nossos olhos não são apenas que olham, que têm a capacidade de olhar o comprimento e a largura existencial que temos. Somos da natureza humana e espiritual e estamos encarnados numa órbita, num planeta. O planeta já é um milagre. Os elementos já são os milagres. No que nós nos alimentamos é um milagre. E todos os elementos estão em nós. E sabe o que são os elementos? Indiscutivelmente, são aquilo que não apenas reinam neste mundo, mas em muitos e muitos mundos os elementos são tão antigos como a criação, como a água é tão antiga como a criação, está em todas as possibilidades que estejam a água. O fogo está no interior do Sol, com milhares e milhares de graus. O ar é realizada a obra do que significa o ar para nós, que contém os elementos certos, e de que vão fazer parte de uma combinação exata de todos esses elementos, para que simplesmente olhamos para a vida de que modo? Nós olhamos para a vida como um milagre, ou pegamos todo o milagre e fazemos de conta que ele não é, todo dia. E vamos pisando nesta vida como se dá. Primeiríssimo lugar o Pai, já que criou a possibilidade de todos os elementos, e são muitos outros elementos, de que compõem a vida, esta vida de todos vós encarnados. Então, do princípio, falamos do princípio, e todos vós encarnados, num princípio que saem da invisibilidade e vêm para a visibilidade. Depois vão para a invisibilidade e ficam para a visibilidade no tamanho imenso, da maior egrégora possível, que se chama esse grande civilizatório de onde viveis. Se isto consignado não estiver simplesmente em algum dicionário que temos, algum compêndio, e de que fosse a nossa própria vida, então ela tem um sentido muito mais do que o proveito do que tenhamos mais isto ou menos isto ou mais aquilo. Somos o próprio proveito e o próprio milagre. Ou somos apenas o que o mundo quer que nos seja. E isto significa muito. Podemos estar escravizados e nascermos de um povo escravizado e não saber o que é liberdade. Mas podemos estar escravizados e saber o que é liberdade. Sendo que o princípio e fundamento de tudo que consigna a todos nós é o princípio e o fundamento máximo da criação, de que somos livres, espontâneos. E temos um consignado de milagre, que podemos viver nesta orbe e em outra orbe,
Podemos viver em centenas de campos de vida depois da morte, dos mais sombrios e tenebrosos até os mais excelsos. Então vamos nos cumprimentar mais uma vez? Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres da mesma marca da natureza que estão invisíveis apenas. Neste demarque de seres que estão invisíveis por visíveis, pode até ser aqueles seres mais íntimos de todos vós, estão invisíveis apenas, existentes. E quando olham para todos nós, sabe que esteve aqui como encarnado, e só sabia olhar a vida com os olhos do encarnado, não com os olhos do espírito. E sabem disto, respiram, se alimentam. Quem mais que quer dizer de alguma coisa interessante? Então o campo de vida de que vamos passando para lá e para cá, até vir para cá, é muito próximo do consignado que viveis. Apenas tem um detalhe. Cada um que sai daqui vai para a invisibilidade, vai para um lugar distinto. Não vai para um lugar só, como esse civilizatório, que podemos buscar algum irmão, ou qual que seja, e atravessar o oceano e ir para outra parte, ele está lá. Os campos de vida não são geográficos. Os campos de vida, depois daqui, eles são no peso específico que temos, da brutalidade ou da não brutalidade. Do que é devastador entre nós ou não. E o peso específico disto jamais será corrompido. Ele é. Subimos na balança desta vida. E é a balança desta vida. Não há como corrompê-la, mas até podemos corrompê-la. Mas aí corrompemos a nós mesmos. Para que corrompamos uma balança. Como não podemos corromper uma bússola? E se isso não bastasse, todos vós que estão aqui, este é o alerta máximo que temos. Então o portal de edificação concebeu e gerou, que faz parte de nós, que a concepção e geração está em nós, concebeu e gerou isso, traduzir num som e numa palavra onde o espírito possa se expressar e dizer, olha, vede como invisível, aqui é Abigmael. Vede como invisível. Expressa-se diferente da natureza humana e espiritual. Traduz diferente da natureza humana e espiritual. Faz seu currículo. Consagra a vida diferente do que podemos todos consagrar. Então isto tem uma evidência. Então se tivermos 3, 4, 1 encarnado é suficiente como demonstração para milhares que aqui estão, invisíveis, olhando para nós. E desses milhares e milhares, muitos estão convocados. Não pelo desígnio comum, eu vou estar convocado, não. A inteligência os convoca, a inteligência dos traçados, a inteligência dos ódios consignados. A inteligência do que somos trapaceiros consignados, com nossos semelhantes, e principalmente naquilo que estamos profundamente esquecidos, de que é a liberdade, profundamente também tornamos os nossos semelhantes bem próximos, ensinamos para ele que se ele não for trapaceiro, ele não vai crescer na vida. Então podemos entender que podemos ser trapaceiros de muita maneira. Não, a grosso modo, numa grande grosseria, poderemos dizer para o nosso semelhante, que seja bem próximo, que seja nossos filhos, e dizer, não roube, não mate. Não faça daquilo que podereis transformar a vossa vida numa prisão. Não faça. Segue o passo de vossos pais, seja trapaceiro de outro modo, escraviza um pouco vossos semelhantes, ganha parte dele e fica com a sua. Mede o terreno de onde estáis.
Então, podemos dizer assim para os nossos filhos: fique melhor do que os outros, mais complexo, tenha mais conhecimento do que os outros. E faça disto a vossa vida e sereis maior e mais complexo do que todos os outros. E tereis o ardir de ser melhor neste mundo. E vamos aplaudir e o mundo vai vos aplaudir. Que tal, filhos desta vida? Tudo isso que Abigail traz não é tanto agradável para quem ouvimos, mas a indicação que temos no interior deste portal de edificação e da obra que ele realiza. Trazer a possibilidade de sentir-vos livres de onde estáis escravizados. Isso quer dizer estar revelados. Não quer dizer que, estando revelados, não vai estar na mão deste grande mundo. Mas a diferença é muito grande. Na própria revelação e no estado do que sabeis do que é liberdade, existe o espírito da liberdade que se aproxima e inclui algo em nós. Ficamos um pouco mais ricos disto, da potência divina em nós. Isto vai nos levando a ter olhos onde ninguém tem. E vai levando também para aquele guia que pega em nossas mãos e saiba: siga-me. Eu sei a porta de saída. Mas quando estamos totalmente tomados do que estamos escravizados e não sabemos o que significa estar livre, como poderia atendermos uma mão que segura a nossa? De um guia espiritual, de um anjo da guarda, ou de um ser já totalmente esclarecido da vida e do espírito e que pega em nossa mão e diz: eu sei o caminho. Diz: este é o meu caminho, esta é a minha vida. É onde coloquei toda a potência divina e realizei a obra. Esta é. E é aqui que eu quero ficar. A partir disso, há algo em nós. Surpreendente algo em nós. Que vai pegar o que interessa e o que interessa vai tirar fora. Então, quando ele recordar, ele vai recordar só o que interessa. Aquilo que não interessa, não vai recordar. E continua a vida, continua os passos e continua tudo. Então, cuidem de reconhecer em todos vós do que tratamos, daquilo que não vos interessa, já que aquilo que não vos interessa é o que interessará. É o que salvará, o que libertará. Assim sendo, o que norteia nosso destino, o que norteia, onde estamos todos nós, e todos milhares que aqui estão, é algo indescritível, algo que norteia o destino de todos vós, trouxe aqui. Então, tantas vezes, algo pega na nossa mão, e por um instante estamos onde precisamos, mas aquilo onde precisamos não é o que de verdade queremos. Então, onde de verdade queremos, procura o que de verdade não queremos e achareis. Então, a finalidade oculta de aqui estar e estarmos realizando esta obra, onde a medida do mais simples traz o traçado, o mais simples, não complexo, discutível, que podemos tratar com nossos vizinhos pelo resto da vida, e o portão é o mesmo que entramos e saímos. É a exatidão da bússola, que faz que sabemos exatamente onde é, norte ou sul, leste ou oeste. Qual aquilo que é o grande sustentador de todos nós? Onde está nosso esquecimento, nossos olhos nesta vida? O que entendemos e que passamos por nossos semelhantes. Todo o que da capacidade, daquilo que vem para nós e sentimos,
e que sempre é correspondente e traz os seus efeitos. Aquilo que nos enfeitiça o suficiente para entendermos que apenas vamos nos alimentar com o que nos interessa, preferencialmente, ou aquilo que nos dão, é aquilo que exatamente vai nos adoecer. Então procure que não vos interessa. Ele não vai adoecer, mas exatamente aquilo que nos atrai, nos enfeitiça, é de que nos alimentamos, nós respiramos, e tudo nós exatamente leva. Então, se existir uma carga de açúcar e for levando bem devagarinho, e nós fomos atrás e gostamos daquilo, e vamos indo atrás daquilo, e vamos gostando cada vez mais daquilo, e o nosso corpo vai ficando cada vez mais ácido com aquilo. Mas aí, quanto mais ácido, mais gostamos daquilo. E vamos caminhando atrás. E vamos. Quando vemos, estamos tão ácidos, que tão adoecidos, que não conseguimos ter perna suficiente para acompanhar o próprio açúcar. É assim que funciona esta vida em todas as partes. O equivalente de que todo o açúcar, ele significa o maior acidificante possível. É um ácido que temos, que corrói e que tira a possibilidade de nosso organismo ficar forte o suficiente para combater as chagas. Isto é simples, isto é uma bússola em exatidão, é indiscutível. Então podemos dar muitos e muitos consignados para isto. Então existe um consignado algo que faz o tomado possível de tudo que é possível existir. Cada minúscula célula, cada átomo de todos vós. Sabias que cada átomo de vós, ele é eterno? Ele sai de um lugar e vai para outro? Então os átomos de uma composição até chegar ao celular, eles são eternos. A não ser de uma grande ficção atômica de que faz uma bomba nuclear matar milhões de seres. Nesta certidão tem um milagre. O milagre, até chegar à nossa totalidade como milagre, ele passa por uma série de regiões de nós e desaparece o milagre. Então somos donos do corpo, somos donos do que significa que entendemos nosso corpo. Somos donos do movimento, somos donos do pensamento, somos donos dos sentimentos, somos donos do que podemos conceber, gerar, e ficamos donos. Ficamos inseparados existencialmente. Isso chama-se a grande arrogância máxima que pode existir na natureza humana. Ficar dono de si mesmo, como sendo ele o construtor. Ele construiu a primeira célula que existiu no feto. Ele construiu toda a possibilidade orgânica existente em vós. Tudo. Ele produziu o encanto, que faz do encanto, da concepção. Temos uma máquina de fazer encanto? Mas algo indescritível para todos nós, seres humanos, a natureza espiritual. Sabe por que referimos tanto isto? Porque há muitos modos da progressão do espírito que não precisa reencarnar e nem que precisa estar nesta terra, está em outras progressões. Mas nós estamos tratando desta. E de todos os seres invisíveis que estão aqui, é desta. São todos eles como todos nós.
Quer dizer que não precisamos botar o fogo no mundo ou em nós mesmos para ter uma revelação. A revelação é fundamento, quer dizer que temos nas mãos. Temos nas mãos. E temos nas mãos de que éramos livres e ficamos escravizados, mas tem feitores que dizem, se sair dali te mato. Pois matou. Então não pode sair, mas sabe que já foi livre. E os que nasceram lá que não é livre, são todos vós, todos nós. A competência de liberdade já se foi há milhares e milhares de anos. E a competência de saber que estão escravizados ou não desapareceu desta terra. Então, quando algo se descortina onde podemos, pelo verbo poder, de que só o verbo poder está dentro da constituição humana. O verbo ser está apenas na constituição do espírito humano. Então, todos os seres animais, fora aqueles que os homens domesticam, eles estão no limite da sua potência. É o limite de sua potência. E o limite da sua potência está como a formiga é cortadeira, no limite de sua potência. Então, a capacidade que ela possa ter de que ela está escravizada num plano da formiga não existe. Ela vai ser cortadeira atavicamente até que ela possa existir nesta terra. E nós, não. Nós temos algo em nós, da criação ancestral, de que pode ter distinto e saber disto, revelar-se disto, libertar-se disto. E o que precisamos nos libertar? Da nossa própria ignorância, da nossa própria arrogância, daquilo que somos guardiões e daquilo que nos maltrata. Libertar-se daquilo que está em nós, devastador e que maltrata nossos semelhantes. Isto. Precisamos libertar do que aguerridamente, dentro da capacidade e a potência divina em nós, de fazer-se valer por si só, entendendo o que isto é. Mesmo que saiba que veio do invisível para o visível sem nenhum princípio do que pudesse atestar isto. E vai para o invisível também, partindo disto. Somos mortais, e partindo disto, a arrogância termina. Partindo disto, aquilo que ficamos grandes perante os outros, termina. Exatamente. Então, daquilo que nenhum animal, seja de qualquer espécie, sabe que vai morrer. Nós sabemos que vamos morrer. Nós temos um lugar para depositar nossos mortos, e que vai ser um depósito de nós mesmos. Se isto não é suficiente, o que seria? Então, a dádiva deste portal de edificação é a revelação. Não é dar comportamentos para todos vós. Compilar orações. Porque uma oração é um som. E ali é algo que foi realizado para potencializar algo. Se a nossa potência divina não existe, a oração é morta. Então não estamos aqui para demonstrar comportamentos, para que temos uma revelação do que nosso caminho dá a possibilidade de
extirpar a potência divina em nós e ficamos sem o depósito principal, a luz desta potência em nós, ela apaga a luz em cima do poste. E ficamos andando em volta do poste, como milhões andam e ficamos lá. Isto é revelação. É a revelação naquilo que está, naquilo que pode guardar o alimento principal comum de vossa vida. E de que numa distração tremenda, isto está aberto a tampa e tudo está comendo. Quando vai comer, acabou. E passa fome. A potência divina em nós é isto. Se na distração de nossa ignorância, da nossa arrogância, ela espalhar-se, na hora H onde precisamos de uma luz, ela não existe. E estamos no escuro, mas temos luzes externas que diz que nós não estamos no escuro. Então existe a luz da rua, existe a luz de vossas moradias, existe a luz de todas as partes. Então temos a ilusão de que existe a luz. A luz é da potência divina em nós, que faz. E norteamos nossa vida por esta luz. É apenas isto para todos nós. Mas muitos e muitos dirão, mas Abigail, é muito difícil isto. Não, o difícil é ser complexo. Está atordoado, está enfraquecido, isto é difícil. O difícil é estar com alguma chaga em detrimento de todo o esquecimento. Isto é difícil. Trabalhamos por isto. Trabalhamos pelo contrário, não pelo simples. O simples é o simples. O simples é a evidência. Então podemos dizer para todos nós, o princípio é, em primeiríssimo lugar, o Pai. Isso quer dizer que para a nossa complexidade desse mundo, isto é muito difícil. Eu só penso em tudo isso, eu proclamo meu trabalho para tudo isso, eu almejo isso, desejo e desejo. Isso se torna uma tensão dividida por todas as partes. Em primeiríssimo lugar, o Pai desaparece. Em primeiríssimo lugar, é os meus desejos. Em primeiríssimo lugar, são os meus inimigos, de que eu vou ter fogo neles. Em primeiríssimo lugar, é aquilo que vou ficar maior do que meus semelhantes. Em primeiríssimo lugar, se eu puder escravizar, eu escravizo. Em primeiríssimo lugar, eu posso também trazer tudo o que tratamos. E com uma faculdade especial, que temos todos os motivos para isto. Pronto. Então, pelos motivos vivemos. E quando vivemos pelos motivos, estamos muito distante do fundamento. Motivos não é fundamento, porque os motivos de cada um de todos vós é um aqui. Qual o motivo? Se cada um tem um motivo e um motivo para tudo, ele se espalha-se por milhões de motivos, estão fora da origem. Isto é exato. Então, quando os muitos motivos girarem todos vós, saibam, estou enganado. Porque eles poderiam ser outros, poderiam ser outros, poderiam ser outros. Então, quando saímos dos motivos, entramos naquilo que coabitamos, entramos naquilo da corresponsabilidade de estar vivo. Em primeiríssimo lugar, o Pai. E a inteligência deste é suficiente para tudo, já até para o nosso reino onde reinamos. Tudo deficiente não foi feito para nós. Nós fomos feitos por algo tão especial, que a prosperidade é natural, não a miséria. A prosperidade que é natural. Quando entramos em todos os motivos porque estamos miseráveis, realizamos a obra de estar miseráveis.
Então, neste recinto, filhos desta vida, existe algo por nós. Existem seres que sem trabalho, sem esforço, numa condição da totalidade do Pai, né, faz realizar uma obra, uma cercania. Nessa cercania, tudo aquilo que é deplorável lá fora e nos chama, diminui muito. E temos a possibilidade de estar presente aqui. E ter também a possibilidade de saber que existe uma coisa distinta aqui. Esta coisa distinta não é o que dão para nós. É que é como se estivéssemos num deserto e pudéssemos realizar uma obra e cercar uma nascente, e essa nascente cresce. E ficamos dentro da água mais quente e mais agradável do mundo. Quando tudo aqui, isto que tratamos, muito simples, quando chegamos naquele mundo complexo, ele não existe mais, porque a complexidade toma por si. E vamos caminhar na complexidade. Então, quando chegar bem devagarinho, tudo desapareceu. E se alguém tratar o que trataram lá, nossa, parece que tudo desapareceu. Porque aquele outro reino e outra velocidade, esta aqui é outra. Então escrevam assim, primeiro o mantra sagrado deste portal. Um mantra sagrado é um som. Se este som estiver ativado com uma pilha gigante, ele vai estar ativo. Se não tiver pilha nenhuma dentro de nós, ele vai estar inócuo. Se eu não tiver a revelação de que estou aprisionado, é porque não sei, desapareceu para mim o que é estar livre. E o ímpeto de estar livre desapareceu. Ficamos aficionados pela escravidão. E ensinamos nossos semelhantes que ele é tudo na vida e é tudo por todos. Se puderem recordar disso, escrevam num papel e ponham no bolso. Só isto. E quando um mantra sagrado ou uma oração, um som específico, protagonizado por uma grande inteligência, ele é potente na medida da nossa potência. Então a Abigmael pertence a uma ordem muito antiga, denominada Grande Fraternidade Branca. Ela está por todas as partes desse grande mundo, na invisibilidade. Mas já esteve na visibilidade. E a Grande Fraternidade Branca exatamente trata o que a Abigmael acabou de tratar. Se a potência divina em nós, em esse lugar, e tiver um som e um verbo, nós temos a maior ferramenta do milagre possível. Mas se não tivermos a bateria, ela é inócua. Não é uma ferramenta, é um som morto. Então muitos tratam a graça do Pai em nós, está em todas as partes. A graça do Pai em nós não está naquilo que entendemos que somos, enfiamos a graça de Deus Pai Todo-Poderoso lá. Ela é tudo. Ela está em primeiríssimo lugar, o resto não é nada. Nem do que achamos ou não achamos. Nem porque rezamos ou não rezamos. Então o benigno e o maligno, em fundamento está naquilo que, em peso específico nesta terra, escurece, ou naquilo que fica mais leve e torna-se claro. A luz e a escuridão. Então a escuridão não é algo externo. A escuridão está quando perdemos os nossos olhos.
e fica tudo escuro. Ou quando ganhamos nossos olhos e fica tudo claro. Isto é exato. Então, quando tiver algo disserem para todos vós, fique melhor para vossos semelhantes. Em primeiríssimo lugar, o Pai. Em primeiríssimo lugar, que torne o seu exemplo para o vosso semelhante. Um exemplo daquilo que ilumina, um exemplo daquilo que é simples, um exemplo do que possamos transmitir não apenas com a voz, mas com todos os nossos organismos. Então, em primeiríssimo lugar, o Pai, e daquilo que eu possa ser intermediário do Pai, para os meus semelhantes. Mas antes que meu semelhante seja menor do que eu, ele vai estar igual. Então, aqui não é um lugar de comportamento, porque o comportamento, no ajuste daquilo que apenas nos interessa, sempre vai ser enganoso. Sempre vai ser enganoso. Então, a edificação crística nesta terra, desta era moderna, onde a totalidade do Cristo pode dizer: venha que através de mim encontrareis o Pai. Então, esse através de mim significa que a totalidade da natureza humana e espiritual, ela pode fazer o caminho de retorno para o Pai. Revelai-vos. Se por si mesmo não houver revelação, escuta esta revelação para todos nós. Se nunca formos livres, não sabemos o que é livre. E não haverá o ímpeto para ser livre. E aquilo que estamos escravizados, montamos nossa vida em meio a todos os centenas que estão à volta. Mas se trouxer em si a recordação total de que saiba que a liberdade há, falareis com vossos semelhantes, sabeis que existe liberdade, existe luz, existe boa-ventura. Sabe, todos vão virar as costas para todos vós. Então Abigail diz para todos nós, existe um estado de originalidade, de origem, onde estamos livres de tudo aquilo que consome nosso alimento principal, e sabemos recuperá-lo, e sabemos retornar para casa. Onde é a nossa casa? Será que a casa de todos vós está num planeta onde estáis encarnado, e de que vai e vem, uma hora está, outra hora não está? Esta é a vossa casa? Não é a vossa casa. Será que a casa que obstinadamente estáis realizando, ou a segunda, terceira ou quinta casa, não é a vossa casa? A vossa casa está muito longe daqui. Mas, como já falamos, se nascemos e nascemos, estamos esquecidos disso, só existe o esquecimento. Não há contraparte. Por isto Cristo reinou. Trouxe uma potência, trouxe o milagre e a capacidade da natureza humana e espiritual. Então ele não era Deus, era filho do Pai. Ele não era Deus, mas um ser totalizado, que teve experiência carnal. Então a experiência carnal talvez não precisasse. Ele poderia emanar o Pai sem estar nesta terra, mas esteve.
Então faculta dizer para todos nós que o caminho deste portal de unificação que podemos transmitir sempre será o mesmo. Sempre será o mesmo de muitos modos, já que cada um que aqui se assenta e possa ser intermediário através de um organismo, de uma totalidade de um organismo como o que reina aqui, tenho isto como um adendo principal. Aqui não é um lugar de recolhimento de recursos para manifestar mais bens terrenos, mais lugares terrenos, e nem recurso, porque a prosperidade é isto que reina aqui. Fora esta, não é prosperidade. Então é um trajeto que sempre se realiza aqui, dentro de uma grande revelação, e de que Abigail trouxe consigo, porque aconteceu com Abigail, para cada um de todos nós. Quando o nosso armazém principal da totalidade do Pai estiver cheio, e quando isso aconteça, naquilo que guardamos esse elemento principal como tudo na vida, então ninguém vai pegar aquilo. Esta potência fica grande. Acontece um estremecimento grande. Existe algo que aparece para nós. Uma passagem. Mas onde está essa passagem, Abigail? Esta passagem está onde estiverem pronto. Onde for. Pode ser aqui em campos de vida, outros, seja o que for. Onde não espalhamos mais por este mundo a potência divina em lugares mais inóspitos e mais fraudulentos. E transformamos aquilo em ódios terríveis. E gastamos nossos recursos principais. Então, quando esta potência estiver maior, não tivermos motivos nenhum, de todas as formas possíveis de nosso caminho, e somos responsáveis, dignos de nosso caminho, de onde foi e de onde é. Esta passagem se apresenta. Tem uma porta principal. Esta porta principal, na inteligência que foi, quando a potência divina tem como uma bateria grande, cheia, quando a bateria grande, cheia estiver desta potência grande, ela vai abrir a porta. Incorruptível, se a bateria não estiver cheia, não abre a porta. Nós somos uma grande bateria de recolhimento, tudo que chega para nós, da potência divina em nós. Com todas as competências que temos, inteligência, arguição, de tudo que puder, de tudo da capacidade que podemos sentir, da capacidade de conceber, de gerar, de saber, de tudo, ela consiga uma totalidade. E então esta passagem puxa-nos com a mão, tão rápido, tão rápido como acordar de manhã. Então trazemos isso como um rito de passagem. Já ouviram falar de rito de passagem? Então vamos esclarecer mais uma vez entre milhares. Um rito de passagem é aquilo que não tem volta. Aquilo que nasce e respira não volta outra vez para o útero. Aquilo que dá último respiro também não. Existem muitos ritos de passagem. Em cada rito de passagem há um consignado principal, onde a potência divina pode se acumular, ou a potência divina pode ir para todas as partes. Depende de nosso ensejo. Então, nisto que está esta passagem, algo nos leva para dentro, numa velocidade muito grande, num lugar onde não existe paisagem. A paisagem desaparece, só o estado de ser é. Entramos no lugar nesta passagem de descanso. Ora, mas é muito comum, Abigail, o descanso. Quando estou cansado, eu descanso. Então, a parcialidade do descanso, em cada um desta terra de encarnado, todos, sem sobrar um.
a não ser alguns seres que contam-se neste dedo, de grandes devotos que cultivam esta totalidade e estão no reino do descanso. Quando entramos nesse reino sem passagem, então, daquilo que poderíamos entender do que é o céu, estamos no céu, no paradisíaco maior que pode existir para nós. Então, ali poderíamos dizer assim, eu vou ficar eternamente aqui. Quer dizer que todo o nosso cansaço e tudo que tratamos tira a possibilidade de estarmos em descanso. O grande descanso, descanso, descanso. Sempre estamos relativamente cansados. Naquele estado de descanso, acontece um rito de passagem tão natural, espontâneo e rápido. Entramos no reino da gratidão, junto com o descanso, e no reino da gratidão, mas é a grande gratidão. A gratidão de todas as gratidões, onde só existe a gratidão. A totalidade da gratidão. Porque, de outro modo, existe uma parcialidade da gratidão. Somos gratos apenas em alguns interesses daqui e de lá. A gratidão é inerente à competência da natureza o máximo, na expressão máxima daquela possa estar. Quando esta gratidão e esse descanso estiver numa opulência tão grande que não há lugar, não há algo que podemos discutir, é absolutamente a totalidade do Pai e do Filho. Entramos em oração, já que entramos em oração. Oração é nosso diálogo em totalidade disto com o Pai, um diálogo que sai da nossa totalidade. Senhor, então a oração significa que ela está muito distante de nossos ensejos ou desejos ou de nossas particularidades. Entramos em oração na totalidade da criação e de nossa ancestralidade total. Então, estamos, nós todos, numa circunstância onde podemos estar em oração, estar em gratidão. Por empréstimo de uma bateria que está para nós, enorme. Então, todos, estendam as mãos com as palmas para cima. Sabe por quê? Porque existem irmãos invisíveis aqui, mas é como todos nós. E muitos desses irmãos, escolhidos por uma grande inteligência, está para cada um de vós aqui, cada um distinto, algo que é uma obra-prima que é para vós, cada um de vós e para nós, cada um que está aqui, a Abigail também. Só apenas dizemos quando estamos em oração, estou pronto. Então meus olhos, a minha natureza não está por todas as partes, por todos os lados. Está em prontidão, sim. Então Abigail, de todo o meu coração, de toda a minha alma, diz que para cada um de vós há um ser, de que seja um guia, como quiserem, um anjo da guarda, ou um ser de jornadas múltiplas, e de que precisa estar na invisibilidade e precisar entregar algo para cada um de vós, mesmo que esteja assim, cuidado. Estou estremecendo por vós, cuidado, desperta. Mas também vai trazer consigo um pequeno vidro com uma essência realizada para todos vós, cada um entra com a própria essência. Meticulosamente uma essência, como um laboratório do espírito. E de quem cada um de vós vai absorver esta essência. Esta essência se aprofunda em nós, vai lá no profundo. E lá no fundo alimenta ou cura algo que está lá no fundo, e depois vem vindo para frente.
Então, a obra-prima de um órgão, de um ensejo, de um sentimento, a obra-prima das profundezas, até virem nesse primeiro plano e último, que apenas podemos e capacidade de entender, é tudo em nós, é a feitura lá do fundo, porque a frente não tem potência para nada. E saibam para cada um de vós, existem seres invisíveis que particularmente já participaram de vossas vidas, ou nesta ou em outra. Estão aí. E para estarem aí, precisa ter um chamado, uma urgência, um ensejo, um intento. E isto teve. E quando teve, e haveria a possibilidade de alguém estar aqui, fomos lá falando, venha, tem um convite para vós, venha aqui. Estou pronto. Nisto tudo que tratamos aqui, e que deveras tratamos todas as vezes, e de todos nós que aqui se manifestamos do mesmo modo, no mesmo currículo, no mesmo rito de passagem, e naquilo que precisamos chegar, que significa a consagração. A consagração, na medida máxima de quem entende dessa ideia moderna, crística, significava que num estado de uma grande potência do Pai, Cristo levantou uma taça e foi-se por todos os seus discípulos tratado como a consagração entre todos. A consagração diz assim, num estado, numa feitura de luz, numa feitura daquilo que pode estar claro, e daquilo que elucida, aquilo que precisamos estar claro e ter luz em nós, de que na contraparte disso existe a escuridão, e de que esta taça poderia estar perdida para sempre na escuridão, se ela fosse maior do que a luz. A consagração tem em si mesma, do tamanho, daquilo que possa, que nós possamos conceber do verbo conceber, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é alegoria. O Espírito Santo reina por todas as partes. O Espírito Santo significa que a totalidade do Pai se manifestando em todas as partes por nós. A consagração é para nós, filhos desta vida. Não foi feito. Nós é que esquecemos que a consagração existe, que a verdade existe, que a liberdade existe, que a prosperidade existe. Foi-se. Então, se pudermos estar revelados disto agora, podemos entrar na escuridão, estar revelado, nossa, estou na escuridão. Isto significa tudo. Podem abaixar as mãos a hora que quiserem. Então, há seres invisíveis que foram trazidos e de que são muito próximos de cada vós ou de cada um de vós e foram trazidos por vós e por este ser.
E há muito pouco tempo ele estava visível, caminhando pelas ruas por todas as partes, de repente ficou invisível. Sim? Incomunicável em algum campo de vida. E, de um modo, ele pode vir, participar e ver, estar revelado de que está em outro mundo aqui, sabeis agora? E talvez estremeça tanto, que transpire tanto, mas transpire muito. Que assim seja. Salve, filhos e filhas.